A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 140 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar no livro de Esdras, capítulo de número 7, até Esdras, capítulo 10. Amém? Estamos terminando hoje, a leitura deste livro. É importante que você leia, se dedique durante esse dia. Separe aí para você ler em pequenas porções, para que não fique cansativo, Mas medite na palavra do Senhor, para que você possa ser abençoado. E o nosso texto devocional vai se encontrar no capítulo 10 de Esdras e no verso de número 2. E a palavra do Senhor em Esdras 10, verso 2, nos diz assim: Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos dessa terra. Mas, quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Amém? Bom, nós estamos terminando hoje o livro de Esdras, que nos traz uma mensagem histórica, mas ao mesmo tempo nos traz uma mensagem muito importante sobre a relevância da esperança, a relevância do arrependimento, a relevância da persistência, do ânimo, de você nunca parar, de você nunca se desanimar, E lá no capítulo de número 7, nós vamos ver que Esdras agora vai ser enviado pelo rei Artaxerxes para voltar então para Jerusalém, para a sua terra. E nós podemos ver que os reis da Pérsia pareciam agora estar bem esclarecidos quanto ao propósito de Deus para o seu próprio povo. E eles enviam Esdras porque entendem que há uma importância muito grande quanto à lei de Deus e como o povo deve segui-la, Esdras era um cronista, também era um escriba, e ele havia se dedicado em toda a sua vida em aplicar o coração a estudar a lei de Deus, pois haveria uma necessidade então de se apregoar essa lei. Isso é muito importante porque nos nossos dias um estudo verdadeiro, um estudo calmo, relevante da palavra de Deus tem sido desprezado. As pessoas buscam a palavra de Deus apenas nos seus momentos de angústia. E é muito importante que o povo de Deus saiba e tenha conhecimento sobre a sua palavra, para que esse povo seja abençoado, E Esdras é o homem que vai trazer esse conhecimento, então, para o povo de Israel. O rei envia ele, também envia materiais, o rei prepara recursos, para que Deus possa ser adorado e servido na sua casa. Então, Esdras vai louvar a Deus, vai glorificar o Senhor, e nós vamos ver aqui uma frase que é constante nesse livro, A mão do Senhor estava com ele. Nós já havíamos visto isso nos reis, E isso é muito importante, porque o nosso trabalho, o nosso esforço, só vai prosperar, só vai trazer resultados se Deus realmente for conosco, Bom, no capítulo 8, então, nós temos uma lista das pessoas que retornaram juntamente com Esdras, E depois Esdras convida e manda buscar então os levitas, pois ele não havia avistado nenhum deles presente até o certo momento. É interessante que nós vamos ver Esdras constantemente jejuando e orando, E ele vai mostrar que lá perto do rio Ava, ele vai proclamar ali um jejum por proteção. Ele havia se intimidado para pedir ao rei que enviasse homens para lhes proteger, porque ele entendia que o rei já havia
lhe dado muitas bênçãos, então ele ora para que Deus os guarde, ele jejua para que Deus os proteja. E é interessante que o verso 23 do capítulo 8 diz assim: e assim nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém? Então nós vamos ver que o jejum e a oração são ferramentas indispensáveis para quem quer alcançar o favor de Deus. Se você almeja a bênção, a proteção, a salvação, a misericórdia, o perdão de Deus, a oração e o jejum são indispensáveis para você. Muitas das vezes nós não alcançamos porque não oramos, não jejuamos, não nos entregamos e não nos doamos ao nosso Deus, né? Bom, e nós vamos ver então que quando Esdras chega em Jerusalém, alguns dos líderes que estavam lá presentes chegam até Esdras e contam para ele uma situação real ali em Jerusalém. E uma situação complicada, muito delicada. É um assunto realmente muito delicado. Qual era o problema? Uma boa parte das pessoas que estavam em Jerusalém, principalmente dos anciões e dos líderes que estavam ali, eles haviam descumprido a lei de Moisés. O que eles haviam feito? Eles tinham se casado durante o período babilônico, do cativeiro, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles já tinham até filhos com essas mulheres. Isso foi um problema, algo que Moisés havia visto antecipadamente, antes do povo entrar na terra, e Deus havia dito isso para o povo: não case com mulheres estrangeiras, não tenham filhos com elas, para que o seu coração não se afaste do Senhor. Nós temos que lembrar que a união de um casal, né, ela sempre vai gerar mudanças na rotina do ser humano. E uma dessas mudanças, inclusive, envolve a adoração, a busca, um culto, porque a pessoa que está ao seu lado, ela pode te motivar a buscar a Deus, ou ela pode te desmotivar a buscar a Deus. Agora, o que é interessante aqui neste livro, e é muito importante que fique claro, que Esdras em nenhum momento tomou partido para que nenhum casal se separasse, né? Essa decisão partiu dos anciões, dos mestres da lei que procuraram Esdras. Esdras, sendo informado da transgressão, também não ocultou a transgressão, certo? Então Esdras, ele vai mais uma vez orar, e ele vai mais uma vez jejuar. É muito importante isso, amado, porque Esdras tinha um problema de segurança, ele ora e jejua. Agora Esdras tem um problema doutrinário, e ele vai fazer o quê? Orar e jejuar. Isso mostra que decisões importantes não devem ser tomadas sem oração, sem jejum, sem uma consulta ao nome santo do Senhor. E depois de orar e jejuar, confessar a culpa dele e do seu povo, ele reúne então os anciões e buscam o Senhor. Uma grande multidão se reúne ao redor de Esdras, chora e se lamenta juntamente com Esdras. Então, Secanias, né, ele vai falar para Esdras que Esdras deveria tomar a posição que precisava ser tomada. E ele vai dizer: olha, nós transgredimos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos dessa terra. Então, amados, primeiro passo: temos um problema, temos um pecado, ele precisa ser identificado. Segundo passo: identificamos o nosso pecado, ele precisa ser confessado. Ele foi confessado, precisamos buscar a Deus com oração e jejuns para que Deus perdoe o nosso pecado. Esse texto ele fica muito claro, porque ele diz assim: nós transgredimos, mas quanto a isso ainda há esperança. E é verdade, todo pecado tem uma esperança, todo erro não é o fim, para todo erro existe uma esperança, mas para isso precisamos seguir esse ciclo,
Precisamos identificar onde nós falhamos, precisamos identificar qual é o nosso erro, confessá-lo. Depois de confessá-lo, precisamos buscar a Deus em oração e jejuns para demonstrarmos arrependimento. E depois de demonstrarmos arrependimento, o Senhor nos perdoará. Então Esdras chama os chefes de família e diz para eles: se vocês vão seguir a lei de Deus, vocês precisam se arrepender. E nós sabemos que arrependimento é mudança. E a mudança que eles precisavam ter era abandonar essas mulheres. Está aqui uma decisão difícil. Isso mostra que quando nós erramos, sem analisarmos as consequências do nosso erro, pessoas lá na frente irão sofrer por causa da nossa decisão. Pessoas lá no futuro irão sofrer por causa do nosso erro. Mas a partir do momento que nós decidimos mudar, nos comprometermos com os planos de Deus, Deus nos ajuda no tempo da dificuldade. Assim, o povo começou a restaurar Israel. Nós temos que lembrar que Deus havia perdoado eles e trazido eles de volta para Jerusalém. Deus havia perdoado ele por causa dos pecados dos reis antigos, os pecados que eles cometeram lá no passado. Este pecado era já um novo pecado. Então eles precisavam já se comprometerem com Deus para não entrarem no novo ciclo de sofrimento. Amém, amados? Então vamos nos lembrar, a oração, o jejum, a confissão são extremamente importantes para aqueles que querem mudar de vida. E se nós assim fizermos, o Senhor com certeza irá olhar para nós e irá nos ajudar no dia da dificuldade. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você nesse momento. Feche seus olhos, abre seu coração e fale comigo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, e Te buscamos, porque cremos no poder que há na oração e na Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e, Senhor, neste momento, nós Te clamamos. Senhor, ó Pai, nós confiamos no Seu nome, porque cremos que o Senhor é o único que pode nos ajudar. Senhor, assim como atendestes a Esdras e a toda essa grande multidão que havia voltado com Josué e com Zorobabel e que já estavam se dedicando a construir a casa de Deus, mas que ainda havia erros para serem reparados, ajuda-nos também, Senhor, porque talvez já estamos buscando a Sua face, mas ainda existam erros que precisam ser reparados. Nos ajude, Senhor, a cortar essas frestas, a apagar o passado, Senhor, e a seguir o Teu nome, para que assim possamos desfrutar de toda a plenitude da Tua bênção. Seja conosco e nos abençoa nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa aí o sininho. Assim, todas as manhãs estaremos aqui estudando a palavra do Senhor juntos. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo em nome de Jesus.